Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô você torcedor do São Paulo, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético perdeu para o São Paulo 1-0 no Morumbi. Nesse vídeo eu vou falar sobre o jogo, é claro, mas também falar sobre a situação em que o Atlético se encontra dentro da competição. Estou aqui no Futebol 62 e com a grande alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo, é sempre uma satisfação contar com a sua audiência. Deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho. Fique muito à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é mais do que bem-vinda, ela é requisitada aqui no canal Futebol 62. Esse vídeo tem oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Você precisa de uma impressora, precisa de um computador para o seu negócio, para a sua residência? Fale com a Viegas Printer, 991437700 é o telefone, é o WhatsApp da Viegas Printer. Vamos lá, né? O atendimento a Viegas é em todo o estado de Goiás. Vamos começar essa análise de São Paulo e Atlético pelos números do jogo. Aí estão. Posse de bola, o Atlético teve um pouco mais, 51 a 49%. Finalizações, o Atlético também finalizou mais, 13 contra 11. Precisão nos passes, o Atlético também teve uma precisão maior, 92,5 a 91. Cruzamentos, o Atlético também cruzou mais, 20 contra 12. Os lançamentos foi o São Paulo quem lançou mais, 31 a 24. Desarmes, 1 a mais para o São Paulo, 14 a 13. E escanteios, 1 a mais para o São Paulo, 3 a 2. Agora vamos conferir o time que o técnico Humberto Loser colocou em campo, né, para ao longo dos mais de 90 minutos. Um Atlético no jogo com Pedro Rangel, Maguinho já saiu no final do jogo para a entrada do Luiz Felipe, o Adriano, Pedro Henrique e Guilherme Romão, Haldney, Baralhas, depois o garoto Eli Júnior e o Shailon, lá na frente o Alejo Cruz, substituído pelo Campbell, Derek trocado pelo Hurtado e o Luiz Fernando. 4-3-3 do técnico Humberto Loser. O mapa de calor, esse é o mapa do São Paulo, usava muito o lado direito, né, do seu ataque, em cima do Guilherme Romão, e a posse de bola saída era mais pelo lado esquerdo. Então São Paulo saía pelo lado esquerdo, trazia a bola para o centro e depois tentava concluir a jogada pelo lado direito. Já o Atlético teve um movimento aí, principalmente depois de tomar o gol, de ocupar, né, de cercar o bloco de marcação do São Paulo. Observe que o Atlético tem chegadas pelos dois lados e uma posse de bola grande ali na intermediária. O Atlético apostou mais no jogo pelo lado direito, mas mesmo assim teve um lado esquerdo também bastante acionado durante a partida. Falando do jogo em si, né, o São Paulo entrou com a equipe reserva, o São Paulo pensando aí na Libertadores, e o Atlético entrou com a formação modificada em relação ao último jogo pelo técnico Humberto Lousa. Um jogo de poucas grandes oportunidades, as maiores delas pelo São Paulo, com exceção daquela finalização do Eli Júnior ali já na reta final. O São Paulo teve as melhores oportunidades, além de fazer o gol. Aliás, gol, uma falha de marcação dupla, outra vez, uma falha de marcação na origem da jogada. O Elton Rato teve muito espaço para fazer o cruzamento e uma falha de marcação no miolo de zaga de São Paulo. O André subiu entre os dois zagueiros do Atlético, isso vem sendo recorrente na defesa rubro-negra e acabou fazendo o gol da vitória são paulina. Falando do jogo em si, né, o Atlético ele não tem passado vergonha dentro do jogo, né? Não é aquele jogo com o adversário, com exceção daquele jogo contra o Botafogo, mas o Atlético ele vem conseguindo chegar ao final do jogo com alguma competitividade contra o adversário. O ponto é a eficiência, né? Observamos, o Atlético teve mais posse de bola que o adversário, finalizou mais, tudo isso, mas não fez gol. O ataque do Atlético ele tem uma dificuldade enorme em transformar suas finalizações em gols, tanto que é a equipe que mais precisa finalizar em gol para se fazer um gol. Até o último levantamento que eu havia feito, há uma rodada atrás, o Atlético precisava de 16 finalizações para fazer um gol. Sem dúvida, um número muito grande. Por exemplo, hoje o Atlético teve 13 finalizações e não fez nenhum gol.
Então é um número muito grande que a equipe precisa finalizar para ter um gol. E isso está diretamente ligado à qualidade dos definidores, né? Aqueles jogadores que finalizam contra o gol adversário. Neste jogo eu queria destacar a participação de dois jogadores que eu gostei. Primeiro, o Pedro Rangel. Perdeu, mas foi um goleiro que fez a diferença a favor do Atlético. Com pelo menos duas defesas boas, ele evitou que o São Paulo fizesse o placar de 2-0 e tornasse a coisa ainda mais difícil para o Atlético dentro do jogo. Então gostei mesmo da participação do Pedro Rangel na partida, né? Acho que foi um jogador que agregou bastante. Outro aspecto que eu gostei foi da estreia do Eli Júnior. É muito bom ter um menino entrando no Atlético, Humberto dando este espaço, e a principal jogada do Atlético, a principal finalização dentro do jogo foi dele, né? O Jandrei acabou fazendo uma grande defesa, grande mesmo, mas foi bom ver um garoto participando aí dos jogos do Atlético, um garoto da base do Atlético. Eu acho que isso dá é algo simbólico para esse momento dentro do clube. No mais, é um Atlético esforçado, é um Atlético que se dedica, mas que acaba esbarrando na qualidade dos seus atletas, seja no momento de atacar, seja no momento de se defender. Outro ponto que eu fiquei um pouco surpreso foi com o Campbell no banco de reservas, né? Ele até começou o primeiro jogo, que era muito mais difícil para ele aqui em Goiânia. Ele joga desde o início contra o Vasco não, contra o Bahia, né? Foi o Bahia antes do Vasco. E depois ele, aliás, foi contra o Vasco, só que pelo Campeonato Brasileiro, né? Contra o Botafogo, desculpe. A estreia dele foi contra o Botafogo, tá confundindo aqui, lembrando da camisa branca, mas foi contra o Botafogo, inclusive ele fez o gol de pênalti. Eu imaginava que ele fosse começar a titular de novo, mas acabou não, o Alejo Cruz foi quem começou, ele entrou no transcorrer do jogo, né? E acabou até cobrando uma falta ali que o goleiro de São Paulo colocou para fora. Porém, o Humberto Lousa acabou fazendo uma outra opção e essa reta final agora talvez seja isso, né? O Atlético com muitas opções, muitas variações, já começou algumas dispensas, né? Liberando o Lucas Cal, liberando o Max, imagino que outros serão liberados aí nas próximas semanas. Falando agora da colocação, da situação do Atlético dentro do campeonato, vamos compartilhar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento. O Atlético 20º colocado, 12 pontos, 9 a menos do que o Vitória, a primeira equipe fora da zona do rebaixamento. O Vitória tem 21 pontos em 22 jogos. Então o Vitória tem a mesma quantidade de jogos do Atlético, assim como tem o Corinthians, o Fluminense tem um jogo a menos e o Cuiabá tem 2 jogos a menos. Então o Atlético aí a 9 pontos da equipe do Vitória, que tem o mesmo número de jogos como eu citei. Esse final de campeonato, o Atlético vai ter que tomar muito cuidado para que ele não seja um final de campeonato melancólico, deprimente, principalmente no que se diz respeito a honrar o nome do clube, a honrar a camisa do clube, não deixar com que o clube passe vergonha. É isso que o Atlético vai correr agora nessa reta final. A possibilidade de fugir do rebaixamento é remotíssima, né? Pela pontuação, pela a dificuldade dos jogadores em se mobilizarem para esse tipo de jogo, né? Pelo orçamento, são todos aspectos que colaboram para um rebaixamento muito provável do Atlético no final dessa temporada. Então vai ter que se jogar por outra coisa, jogar pela honra, jogar pela dignidade, e espero que os caras façam isso. Hoje o Atlético fez isso, perdeu, mas não perdeu de maneira acachapante. Então acho que é isso que dá para o Atlético evitar nessa reta final. A permanência na Série A, ela não pode ser completamente descartada, mas a possibilidade dela acontecer é pequena, é extremamente pequena, por um conjunto de fatores. Pela pontuação, é o primeiro deles, pelo baixo astral dos jogadores e pela janela, que eu acredito que o Atlético não mais contratará. Então a tendência é que o Atlético vá até o final do ano com essa equipe. Então o cenário de rebaixamento ele já está muito bem desenhado, né, e vai se caracterizando aí, se fortalecendo nesse processo a cada rodada, até porque o Atlético vive um hiato muito grande, né, já de
já de vários jogos sem conseguir vencer pelo Campeonato Brasileiro ou por qualquer outro, né? Tá chega a ser assim angustiante, sabe? Você vai vendo assim o torcedor, as entrevistas do Watson, elas são de fato angustiantes. Deixa eu compartilhar aqui para vocês terem ideia do momento da fase ruim do Atlético. Olhem só, a última vitória contra o Fluminense, né? Depois nós tivemos aqui 4 jogos, mais 5, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. São 15 jogos sem vitória, né? A depressão vai tomando conta, ou pelo menos a depressão esportiva vai tomando conta do... Meu mouse acabou caindo aqui, vai tomando conta do torcedor, vai tomando conta de todos, né, dentro do Atlético, infelizmente. Então, essa é uma realidade, né, uma realidade do Atlético dentro dessa competição. E aí o Atlético vai ter que saber lidar com isso para a reta final, o que não é fácil, né? Espero que o elenco do Atlético consiga pelo menos manter a dignidade, não deixar o clube passar vergonha, não deixar sofrer goleadas acachapantes. Até agora, com exceção daquele jogo contra o Botafogo, o Atlético tem conseguido fazer isso, né? Mas em termos de pontuação, em termos de colocação, eu acho que a vergonha já está estabelecida, né? Infelizmente. E em relação à janela, acho que o atleta não precisa mais atuar na janela, seria desperdiçar dinheiro, a não ser que traga alguém pensando em 2025. Se for alguém já para 2025, beleza, mas se não for, eu acho que não vale mais a pena, tá bem? Então essa aí era o que eu queria falar dessa derrota do Atlético para o São Paulo pelo placar de 1-0. Se você ainda não deixou o like, te convido outra vez a deixar. Fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda. O meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.